Vamos separar esse momento que é tão pequeno, mas é glorioso, só para adorar a Deus. O profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 2, no verso 20, ele nos fala: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E isso é muito bom para nós. Que às vezes tem até momento que nós trazemos o nosso visitante, o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso vizinho na igreja, dizendo que é para ele ouvir a palavra de Deus, e às vezes nós mesmos ficamos tomando o tempo dele conversando, falando, e a coisa não funciona bem assim. Então vamos fazer deste lugar realmente o que ele é, a casa de Deus, o templo do Senhor, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Nós vamos começar, ou continuar, orando. Nosso querido Deus, nosso Santo Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez, pela tua graça, pela tua bondade. O Senhor nos conduziu até a tua casa para te adorar, para te louvar, para te pedir, para te agradecer, ó Deus, porque a tua bondade prevalece, nos ajudando a cada dia pela tua misericórdia. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, Deus Santo, e nos ajude a fazer sempre a sua vontade, ó Deus. Nos dê força, Pai, discernimento, nos dê discernimento nas nossas decisões, ó Pai amado. Nos ajuda, ó Deus, a dominar os nossos instintos de negligenciar, de errar e fazer sempre a sua vontade, ó Deus, para que sejamos vistos como igreja de Cristo, tanto aqui como lá fora. Nós te pedimos essas bênçãos sabendo que não merecemos, mas o Senhor é misericordioso e é o nosso Pai. Ó Deus, cura aqueles que estão doentes, Deus Santo, repreende a enfermidade no meio da tua igreja, ó Deus. Para o louvor da tua glória, nós te agradecemos, porque muito grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós, nesse sentido, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Abençoa a tua igreja em um todo, Deus Santo. Esteja revestindo com o teu poder, com a tua unção, toda a direção dessa igreja, a família pastoral dessa igreja, ó Deus, que tem sido uma unção, uma bênção para toda a igreja, pela tua graça. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu queria pedir à regente do dia para vir reger para nós o hino de número 46 do cantor cristão. Bom dia, irmãos. Amada Igreja do Senhor, louvemos esse hino maravilhoso, número 46, Jesus me transformou. Nos coloquemos de pé, vamos louvar o Senhor.
Irmão, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Nós vamos ler do verso 11 ao 14. Romanos 13, de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Isto digo que, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que no dia quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia e não em glutonarias, nem em bebedeira, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque pela Tua graça, ó Deus, nós vamos vencendo todas as dificuldades, todas as barreiras desta vida, com a Tua mão poderosa nos sustentando, Pai Santo. Nos dá sempre força, Deus, para vencer este mundo tão cruel. Sabemos, ó Deus Santo, que a Tua poderosa mão nunca nos deixará, nunca nos abandonará, Pai Santo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa palavra nos traz um despertamento, porque, na verdade, nós não podemos negar a verdade que o que parece com a Igreja de Cristo é que nós estamos nos acostumados com a tão grande bondade de Deus que estamos deixando só por conta dele. E na verdade não é assim. Tudo tem que ter uma manutenção na vida. Tudo que nós criamos ou projetamos, mesmo concluído, temos que ter uma manutenção. E na vida espiritual não é diferente. Precisamos muito observarmos essas coisas. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele diz que nós não devemos ser como meninos. Por que como meninos? Porque meninos é que faz sempre assim, amados. O menino, a criança no dia que ele recebe um presente, ele abraça aquele presente com todo amor, com todo carinho, rindo sem parar, feliz. Vai dormir, leva para a sua cama, para o seu berço. No outro dia, a mesma coisa. Com 2 dias ele já deixa no sofá. Com 4 dias ele deixa lá na varanda. 1 semana já deixa no quintal. Ele vai esquecendo daquele brinquedo, vai se envolvendo com as outras coisas. Nós não podemos ser assim com a nossa vida espiritual. Nós estamos estar sempre atentos com o nosso coração, a nossa mente, os nossos projetos, nosso propósito firme no Senhor, porque, na verdade, o dia da nossa salvação está bem mais perto do que aqueles dias há 38 anos atrás, quando aceitamos a fé. E eu tenho certeza disso. E eu sei que os irmãos têm certeza disso também. Porque nós estamos falando para muitos que a volta de Jesus está próxima, ele está voltando, e o que nós aprendemos na Bíblia sobre isso está se cumprindo todo dia, aos nossos olhos, a toda hora. Nunca se viu falar em
tanta coisa acontecendo do jeito que está na Bíblia, acontecendo no nosso país, no nosso estado, no nosso município, nas nossas ruas. É a prova, amados, que a nossa salvação está mais perto do que aquele dia que aceitamos a nossa fé. Eu queria, antes de passar a palavra para o grupo de louvor, dar a palavra para a irmã Marta, que ela tem algo a falar para a igreja, não é isso? Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu hoje estou aqui representando a igreja, né? E como é o primeiro domingo de março, a gente homenageia a esposa do pastor. No primeiro domingo de março, celebramos mulheres e vivem um chamado precioso ao lado dos seus maridos, servindo com amor, fé e dedicação. Fé e dedicação ao ministério pastoral. Hoje iremos expressar nossa gratidão a uma mulher muito especial, a esposa do pastor Ana Greia. Irmã Ana Greia, uma homenagem para você hoje. A igreja, eu estou representando a igreja ao todo, tá? Ser esposa de pastor é muito mais do que um título. É um chamado silencioso, cheio de amor, renúncia, oração e entrega. É caminhar ao lado de alguém e cuida de tantas vidas, enquanto também cuida do seu lar, sua família e da sua própria fé. A senhora é apoio nos dias difíceis, alegria nas vitórias, consolo nos momentos de dor e exemplo constante de fé. Muitas vezes seu trabalho não aparece no púlpito, mas aparece nos bastidores, nas orações, nos conselhos, no abraço acolhedor e na palavra sábia. A Bíblia diz em Provérbios 31, 25, vou ler aqui para os irmãos: a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A palavra sabe em falar sobre a esposa. E é assim que vemos uma mulher revestida de força, dignidade e graça. Uma mulher inspira e serve ao Senhor com fidelidade e deixa marcas de amor por onde passa. Hoje iremos dizer: muito obrigada por sua dedicação. Muito obrigada por suas orações. Muito obrigada por sua vida entregue ao reino. Servir ao reino de Deus. E o Senhor continue renovando suas forças, enchendo seu coração de alegria e recompensando cada gesto de amor. Receba nosso carinho, nossa honra e nossa gratidão, com amor à sua igreja. Eu quero convidar a Letícia, a irmã vem até aqui, e a Letícia vai passar um mimo em nome da igreja para a irmã. A Letícia é um mimo, como diz a minha irmã Valéria, eu aprendi com ela. E também eu quero convidar a irmã Helena. E antes eu quero chamar o pastor para vir aqui. Nossa, obrigada, senhor. E lembrando, irmãos, que amanhã nós comemoramos também os filhos dos pastores. E eu convido as meninas para subir aqui, para que a irmã Helena ore por vocês. Obrigada, igreja, obrigada às irmãs. Na verdade, esse dia é um dia de oração e gratidão ao Senhor, porque o Senhor, né, nos separou para essa função. Então, que nós possamos, assim,
digo assim, nós, todas as esposas de pastores, né? Honrar esse chamado e obedecer ao Senhor. Mas como Deus é amor, é Ele mesmo que coloca esse amor em nossos corações, em nossas vidas. E que o Senhor me faça assim, cada dia mais, servindo com alegria, com prazer, dedicação e estar assim sempre pronta ao seu serviço. Obrigado pelo amor e o carinho de todos. Amém. Vamos então orar, irmãos. Pai bendito, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, nós bendizemos ao Senhor por essa família, ó Deus, que tem servido ao Senhor aqui neste lugar, com tanto empenho, Senhor, fazendo renúncias muitas das vezes, ó Pai. E, Senhor Deus, só Tu sabe no íntimo do coração de cada um como tem sido tudo isso, ó Pai. Nós só fazemos uma ideia porque nós estamos distantes, mas queremos, ó Deus, confiando no Senhor, que é aquele que sonda os nossos corações, que conhece a intenção dEle, ó Pai, que continue sustentando, Deus, tanto o pastor quanto a esposa do pastor e suas filhas, Pai. Queremos também, ó Deus, nesse ato, incluir o Arthur, que está chegando tão logo para essa família, e eu tenho certeza que será aceito como filhos também, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue com a Tua boa mão sobre cada um, direcionando, repreendendo, ó Deus, o que não é de Ti, ó Deus, tudo que vem de ação contrária a eles, ó Pai, que o Senhor repreenda. Ó Pai, muito obrigada, porque eles estão aqui e estão a seu serviço, e nós agradecemos por isso, ó Deus, muito obrigada, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O irmão Gustavo também tem algo a falar aqui para a igreja hoje. Pode chegar, irmão Gustavo. Depois da palavra do irmão Gustavo, o grupo de louvor está com a palavra. Bom dia, irmãos. A gente está aqui hoje, eu e a Keila, para a gente apresentar para a igreja um trabalho que a gente começou a fazer já no final do ano passado, tem sido bênção assim, na vida de quem está participando, que é o curso de noivos. Esse curso a gente começou a fazer, né, dada a demanda que a gente estava tendo aqui na nossa igreja de 3 casais jovens, né, que estão para se casar. Então a gente fez, né, esse curso antes da gente casar, foi bênção para a nossa vida também. E aí a gente conversou com o pastor e começou a fazer esse curso com esses casais aqui. Então, esse curso ele tem um objetivo de preparar esses jovens casados, né, para essa vida matrimonial que é cheia de desafios. É claro que no curso a gente não consegue abordar nem a maior parte das coisas que a gente acaba enfrentando no casamento, né, os mais velhos sabem muito bem, mas é uma forma de trazer alguns assuntos que são importantes, que muitas vezes a gente acaba não conversando antes de casar e a gente começa a ver isso no casamento, às vezes tem uma dificuldade aqui e outra ali. Então o objetivo é preparar um pouco esses jovens para esse início de vida de casado. Então a gente entende que é importante, né, para a vida do jovem cristão, que vai começar essa etapa, né, vai sair da juventude solteira para passar a ser jovens casados. E a gente fez esse curso baseado num livro, né, que chama Antes de Dizer Sim. É um livro já aí bem famoso no meio cristão, que fala sobre casamento, relacionamento. Então a dinâmica do curso, né, a gente tinha encontros quase que semanais com cada casal individualmente, né, em que eles estudavam ali, liam os capítulos que falavam de vários assuntos, né, como, por exemplo, vida espiritual de casado,
relacionamento com filho, com pais, com sogros, finanças também, que é um assunto bem importante, que pode gerar bastante problemas entre casais, né? Então a gente foi tratando esse mais alguns outros assuntos semanalmente, com alguns encontros. Então eles finalizaram já, né? Falta um capítulo só para um casal, mas todos já finalizaram muito bem. E então a gente veio aqui para falar para a igreja, né? Mostrar para a igreja esse trabalho que a gente está fazendo, incentivar outros casais que venham aí a almejar o casamento, que a gente está aberto também para fazer esse curso com vocês. É só procurar o pastor, procurar a gente. Eu te gostaria de deixar isso aberto, agradecer ao pastor também pela oportunidade. E eu gostaria de chamar aqui na frente os casais que participaram, que é o Arthur e a Ana Sulen, o Felipe e a Nicole, e o Levi. Eu não sei se o Levi já está aí, acho que não, né? Mas tudo bem. Aí o outro casal foi o Levi e a Camille. Eles participaram. Eu gostaria de chamar eles aqui para a gente entregar aqui só uma lembrancinha, para eles terem feito o curso, um certificado também. E gostaria de convidar o pastor para que estivesse orando por esses casais, pedindo a Deus para que esteja abençoando a vida deles, né? O Arthur e a Ana Sulen, que já está aí, né, às portas do casamento. Felipe e Nicole um pouquinho mais para frente, mas também já está chegando, né? Esse é um período de bastante mudança, né? É uma mudança bem brusca na vida dos jovens, então a gente precisa muito dessa orientação de Deus, sabedoria, da bênção dele na vida desses casais. Queridos, bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre muito bom. Para nós que já acessamos esse grande desafio, a gente pode imaginar o que esses casais irão passar. Mas, se nós vencemos, por que eles não vão vencer também, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do irmão Gustavo, da irmã Keila, pela iniciativa, né, de passar aquilo que eles receberam. Isso é muito importante, né? E ao longo da trajetória, vocês sabem que pode contar com todos esses casais aqui, né, que já passaram por algumas questões, alguns com 55 anos de idade, de casados, outros com 40, outros com 30, e tem muita variedade, né, de tempo de matrimônio. Então vocês não precisam se preocupar com as novidades do casamento, né? Porque quando não souberem o que fazer, busca o auxílio, né? O casal está aqui, né? E aquilo que eles puderem passar, eles vão passar para abençoar vocês. E é uma alegria muito grande saber que vocês, neste tempo, têm sonhado e têm feito valer a pena esta instituição que nasceu no coração de Deus, né? Que é o casamento, né? Então, que Deus esteja assim abençoando a vida de vocês. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai bendito, Deus de poder e glória, nós te somos gratos por esta manhã tão linda, quando o Senhor nos permite viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem propiciado a nós, que traz alegria, traz contentamento, traz satisfação ao nosso coração e aumenta ainda mais a nossa esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque diante de tantas lutas e tantas arduras que vivemos nestes nossos dias, o Senhor tem, ó Deus, nos mostrado motivos muitos para demonstrarmos ao Senhor um coração grato e feliz por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a nós. Agradeço-te, ó Deus, pela vida da minha esposa, essa companheira que há 32 anos temos juntos, ó Deus, constituído a nossa família, sonhado junto e avançando e desenvolvendo aquilo que o Senhor franqueou a nós como ministério. Que o Senhor abençoe ela, a sua saúde, que ela possa cada vez mais amar ao Senhor, honrar ao Senhor e viver, ó Deus, para louvor, honra e glória do teu santo e bendito nome. Que a alegria que temos dentro da nossa casa possa, ó Deus, expandir por todos os lugares que nós formos estar, que esta alegria possa, ó Deus, contagiar. Agora agradeço, ó Deus, pela vida da Keila, do irmão Gustavo, por esta iniciativa, ó Deus, por este curso, como fico feliz, ó Deus, em saber que a tua igreja está em movimento, a tua igreja está assim, ó Deus, vivendo a tua graça, a tua misericórdia, e os teus filhos se colocando à disposição para abençoar outros, e impulsionar a outros, incentivar a outros a viverem, ó Deus, intensamente a tua vontade. Que o Senhor os abençoe, agora com a chegada da Lara, que o Senhor complete, ó Deus, esta linda obra que o Senhor iniciou
iniciou na vida deste casal, e que a Lara venha com muita saúde, com muita alegria, para brilhantar, ó Deus, os nossos dias enquanto aqui estivermos nesta igreja e por onde ela passar. Agradeço-te também pela vida da Ana Sully e do Arthur, que daqui a 2 semanas vão estar se unindo a Deus, ao matrimônio, que o Senhor abençoe esse casal, dê a eles, ó Deus, o suporte necessário, a paciência necessária, a perseverança necessária, e que eles possam ter o crivo de escolher sempre o melhor para dentro da sua casa e para o seu convívio matrimonial. Da mesma forma, eu lhe peço, ó Deus, pelo irmão Felipe, pela irmã Nicole, que o Senhor também os abençoe, que daqui um pouco mais estarão também entrando neste grande desafio, mas sempre com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor possa suprir as necessidades dos teus filhos, que de igual forma eles possam sempre, ó Deus, olhar para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, e é o socorro bem presente em todas as lutas que nós vivemos. E os teus filhos, ó Deus, passarão pelas lutas sim, mas certos da vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Também, ó Deus, eu peço pelo Levi, pela sua noiva, que o Senhor possa, ó Deus, a Camille, que o Senhor possa abençoá-los de igual forma, que eles possam, ó Deus, estar buscando o teu reino em primeiro lugar, ó Deus, tendo o Senhor como prioridade das suas vidas, para que, ó Deus, mais uma família possa ser constituída por intermédio dos teus filhos, uma família sólida, uma família vibrante, uma família temente ao Senhor, uma família que irá, por certo, anunciar e viver, ó Deus, o amor de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Nós te somos gratos e assim oramos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe os irmãos. Sim. Capricha. Vem cá, irmão. Vem aqui, meu irmão, para compor também essa equipe aqui. Ora, pois. Oi. Grupo de louvor com a palavra. Som. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé para adorar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória. Só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver.
amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Irmãos, em João 14, o versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesse próximo louvor, nós vamos cantar que Deus fará um caminho. Mas, na verdade, Ele é o caminho. Ele é o caminho que nós precisamos para tudo que nós precisamos alcançar nas nossas vidas. O Senhor é o caminho principal. E quando nós buscamos ao Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Que nós possamos ter essa certeza todos os dias de que Deus é o caminho e Ele fará o caminho para nós. Fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção e vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará. E o milagre que você espera acontecerá. Deus fará com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará. A
abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigada, Pai, por esse dia, ó Deus, por mais uma manhã que o Senhor nos concedeu, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, na sua presença, ó Deus, para adorar e engrandecer o seu santo nome, ó Deus. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada irmão que se dispôs a estar aqui nessa manhã, ó Deus, para juntos, ó Deus, adorarmos ao Senhor, ó Pai, e relembrarmos do seu sacrifício, ó Deus, aquele sacrifício que foi feito, ó Deus, que o Senhor entregou o seu único Filho, ó Deus, por nós, ó Deus, para nos salvar, para que hoje nós possamos ter vida eterna, ó Deus, e na Tua presença, ó Deus. Muito obrigada por isso, Pai, como somos gratos, ó Deus, pela Sua graça, Pai, pelo Seu cuidado, ó Deus, pela Sua infinita bondade, ó Deus. Muito obrigada por tudo, ó Deus, seja nos abençoando no restante desse culto, ó Deus, e continue a falar conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Deus fará um caminho para você. Deus, Ele faz um caminho para cada um de nós. Cada um de nós temos uma realidade. Cada um de nós vivemos questões muito diferenciadas. Porque nós somos diferentes, mas o Deus que nós servimos é o mesmo. Então, se o caminho que ora trilhamos, que seja o caminho que o Senhor tem feito para nós, tem determinado para nós. E isso deve, queridos, trazer muita alegria ao nosso coração. Queridos, nesta manhã eu gostaria já de começar a anunciar. Domingo que vem à noite nós estaremos recebendo um missionário da Junta de Missões Mundiais. Então, se você pensa em domingo à noite ficar assistindo o culto pela live, não vai ter a transmissão, porque o missionário de missões nacionais, ele não pode, tá certo, ser divulgado.
Mundiais. Eu falei nacionais? Mundiais, querido, fiquem atentos, né? Mundiais. Então, o culto de domingo à noite, domingo que vem, não é hoje não, né? Domingo que vem, não vai ser transmitido. Então, venham para cá ouvir o que esse missionário tem para trazer para nós, né? Que são as suas experiências do campo, ok? Então, venham para cá e partilhem conosco. Queridos, eu estou muito feliz porque eu estou vendo muitos visitantes conosco aqui nesta noite, ok? Muitos visitantes. Gente, eu cismei com noite, olha, não deixo de vir logo mais, que eu acho que tem coisa boa para nós. Nesta manhã, querido, nós temos muitos visitantes, né? Eu só gostaria que você acenasse aí, por favor, os nossos visitantes. Quem são? Cadê? Ó, tem umazinha aqui, mais alguém? Isso, ó, tem lá, a Laura trouxe um visitante, né? A Laura estava lá falando, lá babuceando, e isso, querido, soa como canção aos meus ouvidos. Eu não consegui identificar. Eu dei uma olhadinha, agora eu sei que é a Laura que está aí partilhando conosco do nosso culto, demonstrando uma grande alegria, né? A mamãe, a titia, está todo mundo aí, que coisa boa. E muitos outros que estão conosco aqui. Sejam muito bem-vindos e não deixe, queridos, de vir, né? Vocês fazem muita falta aqui no nosso convívio, tá bom? Vocês são muito importantes para nós. Queridos, eu quero pensar um pouquinho sobre o sacerdócio de Jesus, né? A gente entende e compreende que é algo muito extraordinário, porque outrora o sacerdote ele era eleito pelo homem, né, por um outro homem, para desenvolver as suas atribuições. Ele intercedia pelo povo, ele oferecia os sacrifícios ao povo, mas Melquisedeque ele entendeu que esse ofício deveria ser um ofício, né, de extrema, né, ponta. E quando eles percebem desta necessidade, o próprio Deus sinaliza, olha, todos os demais eu sinalizei, ok? Mas esse é diferenciado. Esse sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, ele é diferenciado, porque ele tem todo o poder, né? Toda a majestade, ele é o próprio Deus, né? Então, segundo esta lei, esse ofício deveria ser agora por alguém da estirpe de Jesus Cristo, que não podia ser diferente, porque esse veio, queridos, propiciar a nós não mais usar terceiros para chegarmos aos céus. Agora, Jesus Cristo, ele é o caminho que nos leva aos céus, ele é a verdade que precisamos nos pautar e ele é a vida que nós queremos ter. Não uma vida como essa que nós vivemos, porque nesse mundo nós temos muitas aflições, ok? A vida que Jesus conquistou para nós é a vida nos céus, é onde nós iremos morar, onde não terá mais enfermidade, não terá nenhuma dificuldade, mas para tanto nós temos que vencer esta vida e fazer bonito, fazer valer a pena esta vida, para que o Senhor possa, atraído por nós, ver a possibilidade de nos receber, né, nos céus, para morar junto com Ele. Então eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1, nós leremos até o 10º. 10 versos, e depois nós leremos também um pouquinho, né, o capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Mas na priori vamos ler esse Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1. Os irmãos perceberam aqui o cenário, né? As irmãs ficaram preocupadas, pastor, o senhor quer que a gente retire? Eu falei, não, deixa, para que a igreja possa saber que ontem nós tivemos aqui uma tarde alegre, maravilhosa. Quase 50 crianças, não caiu um pingo de chuva, porque no dia anterior ficou chovendo todo o tempo, né? E a gente sempre com a nossa fé muito limitada, humana, né? A gente fica sempre pensando, poxa vida, se ficar assim amanhã, o sábado, né? Vai ficar difícil para as crianças ser deslocadas, né? Não caiu um pingo. E depois que tudo terminou, as reuniões aconteceram, eu estava me deslocando no retorno para casa, começou uns gotejos, pique, pique, pique. Eu falei, Senhor, eu sei que o seu propósito é muito além de tudo isso, mas eu quero, na minha posição, né, de servo, agradecer ao Senhor por ter, né, nos permitido viver um sábado lindo para que as nossas crianças pudessem estar aqui. Então, quase 50 crianças
ficamos aqui, né, abençoando as crianças pelo retorno às aulas, né? Então está aqui, logo mais vai ser tirado, mas eu pedi para as irmãs deixarem aqui, para os irmãos continuarem intercedendo pelo ministério infantil da igreja, né? Ministério que tem sido bênção no âmbito da igreja. Vamos então à leitura do verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte: todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: você é o meu filho e hoje o gerei. Em outro lugar diz que você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E por último, e foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 4, verso 14 a 16, vamos ver o que diz lá. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade, no momento de dificuldade, no momento de adversidade. Todos nós passamos. Na sexta-feira eu tive uma grata alegria de fazer uma visita, não é isso, irmã Dorinete e irmão João? Fiz uma visita, queridos, que olha, eu já fiz muitas visitas, mas a de ontem foi diferenciado pela alegria do coração dos irmãos, a recepção, né? E o assunto que conversamos foi muito bom. E ali os irmãos puderam, em poucos momentos, transmitir para mim, né, a alegria dos 55 anos de matrimônio. E ela falando: pastor, hoje o senhor vê o que nós estamos vivendo, mas a gente precisa de tempo para que eu possa contar como foi no início. Aí a expressão da irmã foi, né? Desculpa, irmã, está contando, né? Porque isso aí é para acrescentar, né? Para edificar a nossa vida. E a irmã, diante de tudo que viveu e diante de tudo que está vivendo hoje, a irmã me fez a seguinte pergunta que eu não tive resposta: pastor, por que a gente não começa pelo fim? Porque o fim é sempre mais maravilhoso. O fim é sempre mais, né, saboroso. O fim sempre traz mais alegria ao nosso coração. Minha querida, você sabe por quê? Agora eu tenho uma resposta. Diante de tudo isso aqui, sabe por que a gente não começa pelo fim que ora nós estamos vivendo? É porque para termos um fim como o dos irmãos, é necessário passar pelas arduras do início, mas crendo e confiando no Senhor, experimentando da bondade do Senhor, experimentando da fidelidade do Senhor. Então é por isso que muitas das vezes nós não temos como começar pelo fim, né? Apesar de nós sermos uma nova criatura quando aceitamos a Jesus Cristo, e na grande maioria das vezes nós o aceitamos agora quando adulto, não é verdade?
Mas não tem como começar pelo fim, justamente por causa disso. Porque a gente precisa passar pelas arduras. E aqui, como diz o capítulo 4, verso 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele passou por tudo que nós passamos, pois Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas olha pelo que Ele passou. A gente vive, desfruta e se deleita no grande finale, né, de Jesus Cristo, da sua trajetória. Ele venceu a morte, conquistou para nós a vida, mas Ele passou por essas arduras. De repente, se Ele não tivesse passado por essas arduras, não chegaria a essa conclusão, ok? Por isso que Ele diz para nós na sua palavra que neste mundo que nós estamos vivendo, nós teremos muitas aflições. Por quê? Ele quer que a gente pense no grande final, né? Na finalização da nossa trajetória. Como o Salmo 126, se você está chorando, se você está padecendo, se você está sendo humilhado, se você está vivendo coisas que você não gostaria de viver, permaneça firme no propósito, lançando a boa semente do Evangelho de Jesus Cristo, porque mesmo passando por tudo isso que nós passamos, a certeza da salvação ninguém nos tira, desde que nós a mantivemos firmes, constante, abundante, ninguém vai tirar de nós, mas as lutas passaremos, para que quando chegarmos naquele lindo e grande dia, ouvirmos da parte do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuí os céus como herança, que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Então, queridos, o fato de nós percebermos que Jesus Cristo passou por todas as arduras possíveis e imaginárias, é para conquistar para nós, né, o que Ele conquistou, que é a vida eterna nos céus. Então, aí está a resposta, minha irmã. Por isso que a gente não começa pelo final. A gente começa pelas arduras, para que quando chegarmos no final, nós temos motivos de gratidão ao Senhor. Senhor, eu combati um bom combate. Estou aqui firme, aguardando o momento de encerrar a minha carreira, porque esta minha fé, ela me permitiu chegar até aqui. Então, queridos, que Deus continue nos abençoando e que a gente possa entender, queridos, que sem o Senhor, sem estarmos envolvidos na sua obra, nós não conseguiremos ser nada. Verso 8, embora sendo Jesus filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E hoje, nos nossos dias, o sofrimento nos afasta do propósito. Os sofrimentos que ora passamos nos afasta do objetivo, nos afasta deste Deus. E o Senhor está falando assim: não faça isso. Não faça isso, porque vocês já caminharam mais da metade da sua trajetória. Não retroceda, não pare, não cesse, continue, porque você vai chegar à finalização, está bem próximo. E você vai chegar com êxito, porque você vai continuar na obediência em meio ao sofrimento, em meio às lutas. Por isso que nós temos dito que todas as lutas que nós passamos não podem ser justificativas para nos afastarmos do Senhor, para deixarmos de estar disponíveis para a obra do Senhor. Não há justificativa, querido, para isso. Então nós precisamos nos apegarmos ao Senhor, na sua promessa, na sua salvação, na sua majestade, para que tudo que somos, tudo que vivemos, seja para louvor, honra e glória dEle. Não sobre nós, mas sempre sobre Ele. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que obedecem. Olha aqui, queridos, uma vez aperfeiçoado. É esse processo de aperfeiçoamento que muitos ganham 0. Todos nós, queridos, estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, longe disso. Mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento, tornando todos os dias uma pessoa um pouco melhor,
E a gente percebe que em dados momentos, alguns personagens, cada vez que anda mais, parece que retrocede. Aí a palavra classifica esses como meninos inconstantes, levado por todo o vento de doutrina, levado por todo o vento de adversidade. Ele não tem um parâmetro, ele não tem um direcionamento, ele não tem uma segurança, ele não centraliza as suas estacas, as suas firmezas naquele que realmente garante para ele a vitória. E ele fica aí, né, caminhando, andando, fazendo e acontecendo, mas sem segurança nenhuma. E o Senhor quer que nós sejamos seguros, firmes e constantes, porque esse que venceu por nós, venceu para que hoje nós fôssemos mais do que vencedores, ele sofreu. Ele sofreu. E por que eu não quero sofrer em dados momentos da minha vida? Por que eu não quero padecer em algumas questões da minha vida? Por que eu não quero me submeter a viver obediente ao Senhor, mesmo que isso venha me custar alguma coisa? Queridos, desistir é sempre o caminho mais fácil, mas é o caminho que Jesus não determinou para nós caminharmos nele. A desistência não pode estar na cartilha daqueles que foram escolhidos para uma excelente e extraordinária obra. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Mas, pastor, está tão difícil, a coisa está tão apertada, está tão complexa, está tão difícil, e eu tenho todos os dias pensado em desistir. Não desista. Não desista, porque Jesus não desistiu de você. Não seja lançado neste mundo, pelos valores deste mundo, não, continue firme, porque algo extraordinário vai acontecer. A finalização da sua trajetória vai trazer êxito a você, vai trazer alegria a você, vai trazer um regozijo que você vai pensar, falar assim, poxa vida, como eu sofri, mas eu sempre obedeci ao meu Senhor. Eu lancei a semente, eu caminhei, mas certo de que eu retornaria com resultado, com êxito, com vitória. Comigo eu trouxe os meus moles, os bons resultados de toda essa minha trajetória. Então a minha caminhada na presença do Senhor não foi vão. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, esse sumo sacerdote, ele foi infalível, mas ele sofreu, ele padeceu. Mas um diferencial na vida daquele que sofre e padece é a obediência. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou padecendo? Se for por amor a Cristo, permaneça, porque Ele vai nos dar a vitória. Mas se for por nossas próprias vontades, por nossas escolhas, por nossas determinações, a gente vai continuar caminhando e não chegaremos a lugar algum. Não é isso que o Senhor quer para nós. Nós somos muito importantes para o Senhor, queridos. Nós somos muito especiais para o Senhor. Então não importa o que nós estamos vivendo, o que deve importar é a nossa perseverança, é a nossa insistência, é a nossa constância em obedecer ao Senhor, independente das adversidades que nós estamos vivendo. Obedecer é mais importante, é prova de amor. Obedecer é o mais importante, é prova de amor. Se você ama a Jesus, obedeça a Jesus. Não negligencie o ide de Jesus. Não renuncie à ordem de Jesus. Não finja que não está entendendo aquilo que o Senhor está determinando para você, porque vai chegar um momento que você vai ser sacudido de uma forma muito diferenciada para perceber que é necessário descer do pedestal para viver a realidade daquilo que o Senhor te chamou para viver. Não a nós, queridos, mas ao nome do nosso Senhor seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, quando nós percebemos quem somos e o Deus que nós servimos, nós vamos ver que precisamos entrar neste processo de aperfeiçoamento, de transformação, de santificação, para sermos alguém e deixarmos, quando não mais aqui estivermos, um legado. E as pessoas lembrarão de nós de uma forma muito satisfatória, com alegria e com saudade, porque deixamos um legado, um legado. Há pessoas que não são lembradas, e quando são lembradas só traz descontentamento ao nosso coração.
mas não foi essas que o Senhor chamou para ser um atalaia, um testemunho da sua salvação. Esse sumo sacerdote, querido, ele sabe do que nós passamos, ele sabe das lutas que nós enfrentamos, ele sabe das dores que nós sentimos, porque ele sentiu tudo isso, mas em momento algum ele desistiu, porque o projeto dele, o plano dele era obedecer à voz do Pai. Então, qual tem sido o nosso plano? Qual tem sido o nosso objetivo? É obedecer à voz daquele que nos chamou das trevas para viver na sua maravilhosa luz, ou nós estamos aí com os nossos ouvidos tapados para ouvirmos somente aquilo que queremos ouvir? É a mesma coisa alguém que põe um fone no ouvido, né? Não ouve nada. Para ouvir alguma coisa é necessário que se tire o fone. E tem muita gente com fone no ouvido, não ouvindo a voz do Senhor. Tiremos esse fone para que ouçamos aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Queridos, nós nesta manhã viveremos mais uma vez a celebração da ceia do Senhor, esta ceia que nos remete a vivermos a morte e ressurreição de Cristo, ok? E é um momento de comunhão, é um momento de alegria, é um momento de trazermos à nossa memória que por meio do sofrimento de Cristo, do sacrifício de Cristo, Ele venceu por nós. Ele não venceu por ele venceu por nós, porque ele já era Deus, e nós, se perseverarmos até o final, sem titubear, sem desanimar, sem se deixar levar pelas falácias deste mundo, nós também venceremos, porque ele já venceu. Ele mesmo disse: eu venci. Se vocês crerem, se vocês perseverarem, se vocês se mantiverem firmes, vocês também vencerão. Olha que coisa interessante, gente. Nós podemos vencer. Qual é o time que entra em campo desejando perder? Nenhum. Por pior que seja o seu elenco, ele vai entrar em campo com desejo de vencer. E por que nós, servos do Senhor, entramos em campos, entramos no desafio, já pensando: eu vou desistir na primeira luta, eu vou desistir na primeira desviar de olhar do meu irmão, eu vou desistir na primeira palavra maldita do meu irmão? Maldita que eu digo é mal empregada, tá certo? Aquela mal colocada, aquela que desce quadrado na nossa garganta, mas isso tudo é necessário para que a gente possa passar por esse processo de aperfeiçoamento. Enquanto mais se faz contigo, mais você se apega com o Senhor. Enquanto mais se apega com o Senhor, mais fortalecido você é, mais convicto você se torna e mais esperançoso o Senhor nos faz. Então, queridos, deixe as lutas virem, deixe as afrontas virem, porque nós temos um nome a zelar, de servo do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, que é o nosso Salvador. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que pudesse estar entoando conosco, né, o cântico para esse momento de celebração. Ministério de Louvor, por gentileza. O presidente do Corpo Diaconal, por gentileza, se posiciona aqui para que possa, sim, estar passando os elementos para os diáconos. E eu quero lembrar aqui, abrindo um parênteses, querido, no dia 18 de abril, ok? A partir das 17 horas, nós estaremos vivendo o Concílio dos Diáconos, ok? A Associação dos Diáconos, a Associação dos Diáconos Batista Gonçalense virá aqui na nossa igreja para examinar os candidatos que estão ainda em experiência, ok? Vão examinar e esses sendo aprovados, às 19 horas nós estaremos fazendo o culto consagratório dos nossos irmãos novos diáconos. Então, no dia 18, a partir de 5 horas da tarde, nós estaremos aqui, querido, não é 5h30, é 5 horas, os nossos irmãos vão estar sendo arguídos, né, vão estar sendo examinados, ok, pela a diretoria da Associação Gonçalense, no caso da Diberge, ok, e sendo eles aprovados, eles vão estar sendo consagrados às 19 horas. Então, de 5 às 6 a gente faz um hiato, faz uma paralisação para um lanche, para um momento social, e às 19 horas retornamos para o templo, para o culto consagratório dos diáconos. Então anote aí, querido, venha prestigiar para que a gente possa viver esse novo tempo. E eu quero ler com os irmãos a leitura que eu sempre faço na ministração da ceia, para que a gente possa estar sempre avaliando a nossa trajetória, avaliando, né,
o nosso proceder na presença do Senhor, para que este momento não perca a importância na nossa vida, né? Porque o próprio Jesus, ele validou esse momento dizendo para nós, todas as vezes que vocês forem viver isso, vivam em memória de mim, ok? Então aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, é a leitura que fazemos todas as vezes que ministramos a ceia do Senhor e vivemos essa grande celebração que traz muita alegria ao nosso coração, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 29. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Queridos, isso aqui não é para nos assustar, não. É para trazer uma oportunidade a nós de avaliarmos e valorizarmos esse momento de celebração. É claro que esse momento de celebração, esse memorial, ele não confere salvação a ninguém, não confere, ok? Esse momento é para aqueles que já confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, já têm a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que vivemos esse momento, a gente traz à nossa memória que esta salvação não foi tão simples assim. Alguém precisou nos amar de uma forma incondicional, alguém precisou se doar de uma forma por completo, por inteiro, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, todas as vezes que nós vivemos esse momento, nós precisamos nos remeter e pensar: poxa vida, de que forma eu tenho vivido? De que forma eu estou celebrando este memorial? De que forma eu tenho experimentado as grandes maravilhas que o Senhor tem me permitido? Com gratidão no coração ou de uma outra forma? Mas nesse momento, querido, o que nós desejamos é que a gente possa trazer à nossa memória que para vivermos esse momento tão prazeroso para nós, é a certeza que temos que Cristo sofreu para que nós não sofrêssemos naquela cruz tremenda e terrível. Então ele mesmo disse: todas as vezes que vocês viverem esta celebração, celebrem em memória de mim, lembra-te de mim, né? Quantas vezes a gente passa semanas aí tão atribulados, né? E mal lembramos de Cristo, mal lembramos do seu amor, mal lembramos das suas ordenanças, das suas orientações, da sua palavra, porque a correria é tão grande que a gente não consegue parar e refletir nesse tão grande amor. Haja vista que muitos se sentem não amados, haja vista que muitos se sentem desmerecidos por esse Deus, porque não conseguem mensurar que este amor os alcançou. Mas esse amor nos alcançou, querido. Nós fomos alcançados por esse amor. Então, viva esse amor, celebre este amor, divulgue este amor, confesse este amor e se alegre neste amor. Não se alegre, querido, pelo que Ele pode fazer, mas se alegre naquilo que Ele já fez. Se o Senhor nos chamar hoje, nós já deveríamos estar prontos e preparados para irmos morar com Ele sem a preocupação do que temos para apresentá-lo. Muitos chegam diante dele com as mãos vazias. Essa não pode ser a nossa realidade. Nós precisamos chegar com as nossas mãos cheias de gratidão, de fé e de esperança, de perseverança, para que a gente possa apresentar: Senhor, olha, foi por intermédio disso que eu venci esse mundo. E agora eu estou diante do Senhor com muita alegria, porque a minha expectativa, a minha esperança estava voltada para viver isso, de um dia estar contigo nos céus, para vê-lo não mais por espelho, mas face a face, e dizer o quanto naquele mundo eu te amei,
o quanto eu fui grato ao Senhor, mesmo em meio às arduras que eu vivi, mas como eu fui grato ao Senhor, e Ele sabe disso. Mas a gente precisa confessar, como dizia uma empresa que tinha aqui bem próximo, né? Um dizer que todos os dias eu lia, principalmente depois que eu me converti, passava pelo ônibus, eu olhava e o dizer dizia: confessa com a sua boca que só Jesus Cristo é o Senhor. E todos os dias eu confessava, e quando eu voltava, eu estava numa direção contrária, eu dava uma olhadinha para ler novamente aquilo que já estava na minha mente: confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Ficava na Praxigel, antiga Praxigel, vamos dizer lá: confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E nesta manhã, querido, confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Fazendo isso, nós vamos alegrar o coração do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, enquanto os diáconos vão estar servindo os elementos aos irmãos. Essa celebração será vivida por todos os crentes em Jesus, por aqueles que já passaram pelo batismo, confessando Jesus Cristo como o único eterno Deus, mortificando a sua natureza pecaminosa para viver de uma forma mais autêntica, mais dinâmica na presença do Senhor. Então o velho homem já não tem mais primazia na nossa vida hoje, porque nós estamos neste processo de aperfeiçoamento e de santificação. Então, para você, viva isso com muita alegria neste momento. Se você ainda não está neste momento, nós estamos disponíveis e prontos para lhe receber aqui nesta igreja, tá certo? Para lhe tornar membro deste corpo, onde Cristo é o cabeça. Então, queridos, viva esse momento com muita alegria. Louvemos ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas o Senhor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Alguém ficou sem ser servido? É só levantar uma de suas mãos que no retorno dos diáconos e das diaconisas vocês vão estar sendo servidos. Caso contrário, por gentileza, queridos, podem retornar para darmos continuação à nossa celebração com muita alegria.
Queridos, sejamos sinceros conosco mesmo. O que esse momento traz ao nosso coração? O que esta celebração verdadeiramente traz ao nosso coração? Neste momento, como você está? Você está feliz? Você está satisfeito? Porque tudo que Jesus pôde fazer, Ele já fez. Agora Ele vai só completar a determinação de Deus vindo buscar a sua igreja. Então, tudo que Ele pôde fazer, Ele fez para que nesse momento nós fôssemos felizes, satisfeitos e realizados. Então, queridos, que sentimento invade o teu coração neste momento em que você está com os dois elementos que simbolizam o corpo de Jesus que foi moído, partido, humilhado naquela cruz, e o teu sangue que foi totalmente remido naquela cruz. E ali Ele inspirou dizendo: está consumado, Pai. Eu obedeci até o final. Não foi fácil, mas eu venci. Eu venci. Por amor aos teus filhos, por amor a nós, por amor a mim e por amor ao irmão. Então, que o sentimento nesta manhã de celebração seja verdadeiro, para que o Senhor que está sendo celebrado nesta manhã possa olhar para nós e se alegrar conosco e dizer: poxa vida, faria tudo de novo pelo reconhecimento, pela gratidão, pelo amor do meu filho que nesta manhã celebra este momento com muita alegria. Então, querido, atraia a atenção de Jesus Cristo. Se houver alguma coisa que precisa de conserto, precisa ser ornado, moldado, peça isso ao Senhor. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deixe. Resolva, porque todos os dias nós temos uma luta para enfrentar, nós temos uma dificuldade para vencer. E quando há um acúmulo de problema, de dificuldade, de sentimentos contrários, a gente não consegue administrar. É por isso que na vida de muitos vem a desistência, porque se deixou acumular muitas questões difíceis e agora não consegue, diante de tudo isso, administrar as questões complexas da vida. E com isso não conseguem olhar com gratidão para tudo que Jesus fez e tem feito por essas pessoas. Então, queridos, não deixe os problemas se acumularem, resolva as questões, retrate-se com alguém caso seja necessário, para que esse momento seja um momento de celebração, e as lutas de hoje estão resolvidas hoje, amanhã as novas lutas virão e nós resolveremos amanhã também, não teremos um acúmulo de problemas que venham ofuscar e abafar o amor de Cristo dentro do nosso coração. Não podemos fazer isso, porque senão, queridos, nós teremos muitas dificuldades de nos mantermos firmes e gratos na presença do Senhor, desenvolvendo a sua obra com alegria. Então, querido, cuide de si, reflita sobre a sua vida, avalie a sua trajetória, e se tiver que retroceder para conserto, retroceda, para que você possa ter um pouco mais de impulsionamento para continuar a sua jornada até completar a sua carreira, a sua missão. E é isso que Jesus quer de nós. Não permitamos, ó Deus, queridos, que a impossibilidade, que o homem nos tire isso, porque ele não tem poder para isso. Mas Jesus Cristo tem poder para manter aquilo que um dia norteou a sua vida, quando você renunciou à sua vida para viver na presença de Cristo, confessando como o único e eterno Deus da sua vida. Seja feliz, seja grato e viva na presença do Senhor com alegria. Conforme a palavra do Senhor nos orienta, diante desse simbolismo do corpo de Cristo, que a gente possa, querido, verdadeiramente comer este pão sem ter peso na consciência de estar vivendo, comendo e celebrando de forma indigna, não dando o valor necessário a este momento de celebração, mas que o Senhor possa, neste momento, verdadeiramente ser celebrado, glorificado e exaltado por esse nosso ato de comer este pão
em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os meus amados irmãos para que, em memória de Jesus e com muita alegria, comamos o pão. Irmã Dorinete, ore ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, tão especial, Senhor, que nós estamos participando, Pai, da ceia do Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor deixou esse memorial, Senhor, que nós possamos, Pai, estar lembrando, Pai, do que o Senhor passou ali naquela cruz, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque se não fosse assim, nós não estávamos assim participando desse momento, Pai. Muito obrigada porque nós somos falhos, nós somos humanos, mas que o Senhor possa perdoar, Pai, as nossas falhas. Muito obrigada porque nós estamos aqui, Senhor. Eu sou falho, mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Sim, Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu essa dávida de estar aqui, Senhor. Amém, participando, Pai, desse momento, Pai. Muito obrigado. Abençoa nosso pastor, Pai, a sua família, Pai. Toma conta, Pai, dessa casa. Porque aqui é a casa de oração. Amém, Jesus. Casa que o Senhor está ao nosso lado, Senhor. Toma conta, Pai, de nós aqui. Perdoa, Pai, nossos pecados, porque perante o Senhor nós somos pecadores, mas temos o Senhor para que nos perdoe, Senhor. Amém, toma conta, Pai, de nós aqui. Essa oração eu faço, não que mereça, mas no nome precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. Queridos, estamos diante do segundo elemento que simboliza o sangue de Cristo, né? Eu volto a dizer, esse suco não confere salvação, ok? Jesus Cristo que confere salvação, Jesus Cristo que conquistou para nós a vida. Esse aqui somente um simbolismo do sangue dele que foi vertido naquela cruz e lavando todas as nossas vestes, nos tornando mais alvo que a neve, né? Então, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, com muita gratidão, eu convido os meus amados irmãos para que em memória dele tomemos o cálice. Bendito o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, movido pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, agradecemos a Deus porque somos selados, somos salvos, temos certeza, ó Deus, de uma vida eterna da Tua presença. Amém, Jesus. Temos certeza de que Tua palavra, a ação do Teu Santo Espírito, pode nos fazer capazes, ó Deus, de tudo. Comunhão com o Senhor e a nossa comunhão com cada um de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar a Tua igreja, que o Senhor venha a ser com cada um de nós e que, ó Deus, assim como o Senhor deseja, tudo aconteça na nossa vida, que haja em cada um de nós este sentimento, este reconhecimento, este desejo de fazer com que a Tua vontade se cumpra em nós, para que realmente, Senhor, seja verdadeiramente louvado. Abençoe a nossa família, a Tua família. Abençoe, ó Deus, cada um de nós, para que possamos ver, ó Deus, a cada instante, a cada momento, a cada dia de nossas vidas, a nossa união contigo
e a nossa união, ó Deus, individualmente com cada irmão e com cada irmã. Seja com este bairro, seja com esta localidade, e que possamos, ó Deus, testemunhar do Teu Evangelho, para que aqueles que não têm esta comunhão, esta união com o Senhor, eles também possam assim ter e viver este privilégio de adorar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Amém. Fazemos essa oração movidos pela fé que temos no nome que é sobre todo nome, o nome do Teu Filho, do nosso Senhor, do nosso Salvador eterno Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós estaremos entoando mais um cântico enquanto os diáconos vão recolher os cálices. E logo após, com uma oração silenciosa, nós estamos nos despedindo para a Escola Bíblica Dominical, ok? Então não deixe de partilhar, não deixe de assistir, não deixe de estar em uma das nossas classes para que possamos juntos aprender e compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração através de todas essas maravilhosas lições que nós temos tido todo domingo. Deus assim esteja abençoando cada um. Fica o nosso muito obrigado aos nossos visitantes e a todos os irmãos que puderam se fazer presente nesta manhã. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Traços para sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traços para sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Irmãos, só um último recadinho antes da oração silenciosa para a gente ir para a EBD. Eu queria só falar aqui em relação a uma programação que a Juventude está organizando no sábado que vem, que é a doação de sangue. A gente, no sábado que vem, dia 7 de março, a gente vai se encontrar aqui na nossa igreja às 9 horas da manhã para a gente ir para Niterói, ali no Hemocentro, que é bem ali no centro, perto do terminal, para fazer essa doação de sangue. A gente já fez essa ação algumas outras vezes e, apesar de ser algo que a Juventude está organizando, ela é aberta para toda a igreja. A gente gostaria muito de contar com todos os ministérios, todos os irmãos que puderem, que estiverem saudáveis, né, para poder participar, porque é muito importante, né? A nossa fé ela vai além do que a gente faz aqui, ela tem que transbordar, né? A gente tem que fazer também boas obras fora, embora as boas obras não dão salvação para a gente, mas porque nós somos salvos, nós precisamos ter as boas obras nas nossas vidas, e essa é uma oportunidade de fazer, como tantas outras. Mas então a gente vai estar aqui no sábado que vem, às 9 horas, os irmãos podem estar aqui também, nesse horário que a gente vai sair todos juntos, vai organizar aqui as caronas. Se não tiver também, a gente pega ali o 484 e desce lá no terminal, é bem pertinho também, é muito tranquilo. Para quem nunca doou, é muito de boa, assim, não tem nenhum problema, tem toda uma estrutura lá, a gente é tudo bem organizado, não tem um perigo, todas as vezes que a gente foi, todo mundo saiu bem, assim, não teve ninguém passando mal nem nada, então podem ficar tranquilos, é um procedimento muito seguro.
Tá bom, irmãos? Muito obrigado. A gente aguarda os irmãos aqui no sábado que vem às 9 horas. É a partir dos 16 anos que o irmão pediu para falar da faixa etária que pode doar, né? A partir dos 16, aí se eu não me engano, acho que é até os 60, mas eu vou pegar todas as orientações certinhas, aí eu passo no grupo da igreja e a gente fala aqui à noite também, tá bom? 60 mesmo, né? Beleza, então o irmão confirmou ali, dos 16 Isso, 16 até os 60. Então, os irmãos que tiverem dúvida também pode procurar a gente. Então, em oração silenciosa, a gente está encerrando o nosso culto.